Alunos da mediação tecnológica, olha aqui eu, professor Beto, aqui em mais uma aula com vocês. E eu quero lembrar vocês que, tratando sobre a Segunda Guerra Mundial, eu aconselho vocês a assistirem vídeos, documentários que falam sobre a guerra. Nós passamos para vocês alguns documentários, colocamos como material complementar para vocês alguns documentários, alguns filmes, também alguns textos. Nós temos textos que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, para vocês ampliarem o conhecimento de vocês, porque entender esse período é entendermos o que se deu à sucessão do século XX. E hoje, o que nós temos de reflexo vindo dessa guerra. Até hoje, a sociedade ela tem reflexos que veio dessa guerra. A questão da Europa, as guerras, a guerra da Ucrânia, a guerra na Rússia, a própria invasão dos Estados Unidos no Oriente Médio, tudo isso são guerras que são reflexos ainda da Primeira Guerra Mundial e depois da Guerra Fria. É por isso que vocês precisam entender. Então vamos na aula aí, que na tela para vocês, que nós estamos na aula 21.1, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, parte 3. A derrota nazista, a contraofensiva, um bombardeio sobre a Alemanha, a vitória aliada na África, a invasão da Normandia, tudo isso são assuntos que nós estamos aí tratando sobre a guerra. As mais terríveis batalhas da Segunda Guerra Mundial foram travadas na frente oriental europeia, entre alemães e soviéticos. Foi lá que Hitler concentrou a maior parte do seu exército, cerca de 65%. Hitler, ele tinha como bandeira de luta uma perseguição muito grande ao comunismo, tanto dentro da Alemanha, e ele achava que ele precisava atingir o coração de Stalin para derrubar o socialismo soviético, lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi assunto que nós já estudamos. E lá ele vai concentrar sua maior força. Erro de estratégia? Ou uma estratégia suicida de Hitler? Mas Hitler achava que ele, concentrando todas as forças deles ali naquela região, ali na Europa Oriental, ali para a Europa, indo para o Oriente, porque nós temos a Europa Ocidental aqui, que é a Europa voltada aqui para o Brasil, a Europa Ocidental, só para vocês entenderem, a gente ser bem didático sobre isso, aluno. Europa Ocidental, aqui voltado para o Brasil, aqui é a Europa Ocidental. E a Europa Oriental é a Europa voltada ali mais para a Rússia, mais para a Tchecoslováquia, ali, aquela região ali, para a Ucrânia, dentro daquela região, Europa Oriental. Então a Alemanha, ela tinha duas frentes, ela saía para a Europa Ocidental e para a Europa Oriental, duas frentes de batalha. E a Itália tentava defender aqui o sul da Europa. Era basicamente isso daí que nós estamos travando. E tem mais ali também a Alemanha defendendo a parte da Europa que fazia fronteira, que levava a sua fronteira até a Inglaterra. Ok? Só para vocês entenderem a guerra. Olha o mapa da Europa, mentaliza o mapa da Europa, vocês vão ver isso aqui. Então, ele centraliza lá porque ele achava que ele tinha que derrubar Stalin. Era necessário derrubar Stalin. Será que foi uma estratégia assertiva de Hitler? Será que ele não leu a história porque Napoleão Bonaparte já tinha cometido esse mesmo erro lá no início do século XIX? Na expansão napoleônica, nas conquistas napoleônicas, na era napoleônica, Napoleão Bonaparte também vai fazer a mesma coisa, vai chegar e invadir Moscou lá e achar que iria tomar a Rússia e os caras vão destruir tudo quanto era comida, quanto era abastecimento para Napoleão Bonaparte, e o exército de Napoleão Bonaparte morre de fome e volta para a Europa e vai ser atacado e o exército vai ser quase totalmente dizimado. E Hitler está lá nesse mesmo objetivo, colocando no seu exército todas as forças. Ele precisava tomar Stalingrado. Stalingrado que recebeu o nome justamente em homenagem a Stalin. Era uma questão de honra. A cidade que recebe o nome de Stalin, eu preciso derrubá-la. Eu preciso conquistá-la. Mas eles não contavam com a resistência russa. Eles não contavam com os russos recebendo ordem de Stalin.
nem um passo atrás. Ninguém recua. Até porque se recuasse, você teria que enfrentar Stalin. Aí o pobre do soldado que estava lá no meio disso aí, seria pior enfrentar os nazistas de frente e tentar matar o maior número de nazistas possível antes de morrer? Ou fugir dos nazistas e enfrentar Stalin? E os nazistas avançarem e aí matarem todo mundo lá dentro da União Soviética, lá, principalmente familiares desses soldados que tinham ficado para trás. Então, o soldado ele precisava ser motivado por algo. E eles vão resistir. Vão resistir. Olha essa imagem aqui. Perceba essa imagem aqui. Ó. Essa imagem é uma charge da Segunda Guerra Mundial. É uma charge que ela mostra justamente a espada soviética na suástica nazista. Porque por mais que os norte-americanos digam que eles que derrubaram Hitler, quem derrubou o Hitler foi o soviético. Os americanos têm uma importância muito grande na Segunda Guerra Mundial. A entrada norte-americana e a entrada russa foi fundamental na Segunda Guerra Mundial. Mas são os soviéticos que vão tomar Berlim. São os soviéticos que chegam em Berlim. São os soviéticos a liberarem os primeiros campos de concentração. São os soviéticos. E aí nós estamos vendo aí Stalin. É por isso que Stalin sai muito fortalecido da Segunda Guerra Mundial. Bastante fortalecido. Na tela para vocês. Em junho de 1941, até agosto de 1942, 1 ano e 2 meses, gente. 1 ano e 2 meses. O exército alemão, apoiado por aliados. O que eu quero que vocês percebam aqui? Que os alemães, além de ele ter... os alemães eles estão dominando toda essa região aqui, ó, onde eles já tinham ocupado. Fora a África aqui também, que eles tinham dominado. Então, olha o domínio alemão. Olha como os alemães, eles estão basicamente dominando a Europa toda. De um lado, nós temos a União Soviética tentando fazer uma resistência. Esses países aqui... A Espanha, Portugal, Turquia, são países neutros, estão como neutro aí neste momento. Mas a Alemanha, o projeto de Hitler estava quase todo concluído, ele estava tomando a Europa. Ele estava construindo o terceiro Reich. A Inglaterra, aqui, juntamente com a Irlanda, que estava neutra, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, vamos colocar aqui envolve... outros países do Reino Unido, vamos colocar o Reino Unido, é melhor, estava tentando resistir quase sozinha. Então, a entrada da União Soviética com todo o seu exército e a entrada dos Estados Unidos aqui, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a entrada desses dois foi fundamental, porque entre junho de 41, agosto de 42, o exército alemão, apoiado por aliados húngaros, finlandeses, italianos, avançaram de modo fulminante pelo território da União Soviética, aniquilando cerca de 1/3 de seu exército. Eles estavam conseguindo uma vitória muito grande. Pessoal, exército soviético. 1/3 desse exército soviético já tinham sido derrotados pelos alemães. Sobravam só 2/3. O que fazer? Como resistir que esses 2/3 que sobravam? Os alemães estavam sendo considerados invencíveis na Europa, mas também olha aqui o tanto de território, vamos apagar aqui para vocês, melhor visual. Olha o tanto de território que os caras já tinham conquistado. Eles eram invencíveis. Alemães e italianos, dentro do eixo, apoiados, estavam dominando a Europa. Quem poderia supor que eles seriam vencidos? Quem poderia supor que ele seria vencido? Para o historiador soviético Dmitry Volkogonov, na luta contra os nazistas, acredita-se que tenham morrido em torno de 26 a 27 milhões de pessoas, dos quais 10 milhões caíram no campo de batalha e o restante
torno de 16 a 17 milhões morreram na prisão. Aquelas valas do campo de concentração, que a maioria judeus que eram mortos, jogados dentro de vala comum, enterrados. Quantos nos desapareceram? Olha aqui a farda deles do campo de concentração. Eram mortos em câmara de gás, fuzilamentos. Eles buscavam matar ele da pior espécie possível. E aqui, os soviéticos sendo dizimados. Pessoal, daí é só o lado soviético que nós estamos falando sobre mortes nessas batalhas. Nós ainda não estamos computando a quantidade de mortos de todos que morreram na guerra. Foi uma guerra muito cruel, muito sangrenta. Terrível guerra. A Segunda Guerra Mundial vai ser uma terrível guerra. Na tela. Em setembro de 1942, veículos blindados do exército alemão, os Panzers, que eram conhecidos, entraram na cidade de Stalingrado. Tá? A cidade de Stalingrado hoje é chamada de Volgogrado, porque em homenagem ao rio Volga, onde ela fica à margem do rio Volga, onde seria travada uma das mais sangrentas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Olha aqui os panzers alemães entrando. Os alemães entrando. Então, vamos lá, imaginar aqui. O exército alemão está entrando, ele está destruindo, ele está bombardeando essa cidade. Essa cidade ela está entrando em chama. A população dessa cidade tenta fugir antes da chegada dos alemães. Senão eles seriam mortos. Os que são mortos, eles são violentados, eles são estuprados, eles são mortos, eles são decapitados, eles sofrem as maiores barbaridades, são torturados. E essa população ela precisa fugir. E os alemães chegando. Quando eles chegam até Stalingrado, lá ele vai encontrar uma resistência que ele não imaginava que iria encontrar. Começa uma verdadeira guerra dentro dos corredores. A resistência soviética ali, no meio das ruínas, a resistência soviética vai tentar impedir que o exército alemão avance de Stalingrado. Casas, fábricas, edificações estavam em ruínas, estavam no chão. Viravam escudos, parede de escudos, para que o exército soviético resistisse ao exército alemão que invadia a União Soviética. E eles vão resistir bravamente. Será que quem ganha essa batalha? Hitler ganha essa batalha? Ou seria o exército soviético? Seria o exército alemão ou o exército soviético? Eu não vou nem colocar nomes lá, porque Hitler e Stalin nem estavam lá. Quem estavam lá eram soldados, que não sabiam nem por que estavam morrendo e nem por que estavam matando, em nome de outras pessoas. Na tela para vocês. Os combates ocorreram corpo a corpo, entre as ruínas das casas, das fábricas, das edificações. Foram 2 meses enfrentando a resistência soviética, sem que os nazistas conseguissem dominar a cidade por completo. Os soviéticos resistiam. É aqui que nós vamos ter os atiradores de elite, os famosos atiradores de elite. Então, você que estava entrincheirado no meio dos escombros, qualquer levantada sua poderia ser fatal. Você poderia receber um tiro de um atirador de elite. Tem uma mulher muito famosa que foi atiradora de elite. Aí os soviéticos começam a contraofensiva. Olha, uma maravilha, né? Lutar na União Soviética no meio da neve aí. Que ficou de sangue no meio dessas neves. Essa contraofensiva. Aí, 30 de novembro de 39, a Guerra do Inverno, aí retratando a Guerra do Inverno.
Os soviéticos receberam ordem de Stalin. Olha a ordem. Nenhum passo para trás. Lutaram e resistiram até poderem organizar uma reviravolta nos combates. No dia 19 de novembro de 1942, o exército soviético iniciou a contraofensiva. Agora Stalin iria utilizar todas as suas forças na contraofensiva alemã. O resultado foi justamente a rendição das tropas alemãs em 1943. Faltavam ainda 2 anos para a guerra terminar. Mas essa rendição das tropas alemãs em 43, ela foi emblemática. Por que ela foi emblemática, professor? Porque se descobriu que o exército alemão não era invencível, que poderia ser vencido. E Stalin provou isso. Os soviéticos provaram isso, que o exército alemão não era invencível, que poderia ser vencido se o exército fosse organizado. Imagina o humor do Hitler ao receber a mensagem de que o seu general tinha se rendido. Friedrich Paulus tinha se rendido. Friedrich Paulus. Como? Não era para se render. Era para lutar até a morte. Hitler achava que o soldado e os seus generais deveriam lutar até a morte. Mas eles se renderam. Se renderam, e essa rendição vai ser uma facada no ego de Adolf Hitler, uma facada no ego dos alemães. Acredito que a partir desse momento, os alemães começam a perder a guerra. A partir desse momento, eles viram que eles não eram invencíveis. Na tela para vocês olharem aí o general alemão. A Batalha de Stalingrado, um general alemão, Friedrich Paulus, e seu exército foram obrigados a se render. Acabava o mito da invencibilidade alemã. É neste momento. General e seu exército rendido, general preso com seu exército, e a invencibilidade alemã não existe mais. Olha aqui um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Olha o pneu dos carros, tinham que colocar correntes para ele andar na neve. Tinha pneus preparados para a neve, eles colocavam correntes aí. Os soviéticos tomaram a iniciativa dos ataques e foram conquistando os territórios de países antes controlados pelos nazistas. Agora são a vez dos soviéticos contra-atacarem. Dominam a Finlândia, dominam a Bulgária, dominam a Hungria, dominam a Romênia, dominam a Polônia. A Polônia foi emblemática a dominação da Polônia. Dominam a Tchecoslováquia. Países que eram, vamos voltar aqui rapidinho, deixa eu voltar aquele mapa que eu mostrei para vocês. Países esses que eram controlados pelos nazistas, que já estavam sob controle nazista. E eles vão começar a dominar. Deixa eu ver aqui, se eu mudo aqui de cor para vocês. Olha aqui, ó. Aqui, vamos colocar um branquinho aqui. Os nazistas dominavam, os soviéticos agora eles vão começar a entrar na Tchecoslováquia, na Polônia, vão começar a entrar em territórios que eram dominados pelos nazistas. Finlândia, Bulgária, Hungria, Romênia, Polônia, Tchecoslováquia, até eles chegarem aqui. Vocês sabem onde é aqui? Vamos já ver onde é aqui. Fincarem a bandeira soviética. Os soviéticos seriam os primeiros, no final da guerra, a entrar vitoriosamente em Berlim. Seriam os primeiros a entrar em Berlim. São os soviéticos. Inclusive, isso daqui é uma simbologia muito grande. A bandeira da União Soviética sendo colocado nos prédios bombardeados de Berlim. Os soviéticos, então, dominavam Berlim. Os soviéticos,
Olha que ironia do destino. Olha que ironia do destino. A União Soviética, que também vinha no governo totalitário, a gente não pode esquecer isso, que a União Soviética também vive um governo totalitário socialista, mas era um governo totalitário. É graças a ela que nós vamos nos livrar do governo totalitário dos nazistas, comandado por Hitler. A Segunda Guerra Mundial nós devemos muito à União Soviética. Foram milhões de soviéticos mortos em nome da guerra. Em torno de 28 milhões de soviéticos mortos na guerra. Então, essa é uma dívida que nós temos com os soviéticos, pela resistência que eles tiveram contra os nazistas. Os franceses tinham sido dominados. Os ingleses estavam resistindo, sendo bombardeados, e estavam praticamente perdendo a guerra. A entrada dos soviéticos na Segunda Guerra Mundial vai ser fundamental para a derrota de Hitler. Porque eles que mostram, a princípio, que o exército de Hitler não era invencível. A gente acha que a Segunda Guerra Mundial, devido aos Estados Unidos ser dono de Hollywood, e Hollywood produz os maiores filmes que nós conhecemos sobre a guerra, a gente acha que os grandes vitoriosos foram os norte-americanos, porque aparece só as vitórias norte-americanas, né? Mas, contra os nazistas, os americanos venceram os fascistas italianos. Mas contra os nazistas, quem vence, que são os grandes vitoriosos, são os soviéticos. E fincar essa bandeira em Berlim vai ser um símbolo muito grande para os soviéticos. É eles que estão se livrando o mundo de Adolf Hitler. Detalhe para vocês, os soviéticos, quando chegam ao bunker de Hitler, Hitler comete suicídio e manda queimar o corpo dele e o corpo da mulher dele, Eva Braun. O Goebbels, que era também o seu ministro, vai pegar os filhos e a esposa, e eles vão tomar veneno e eles vão cometer suicídio coletivo também, para não ser aprisionados pelos soviéticos. Medo do Hitler? O corpo dele ser exposto em praça pública, assim mesmo como já tinha sido exposto o corpo de Mussolini lá na Itália. Ele tinha medo disso. E ele sabia que os soviéticos seriam cruéis com eles. Ele iria sofrer um pouco na pele aquilo que os judeus sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. Com isso, ele comete suicídio antes da chegada dos soviéticos. Na tela para vocês. Porque agora nós vamos ver os bombardeios sobre a Alemanha. Agora nós vamos ver a participação dos Estados Unidos, Força Aérea Norte-Americana e a Força Aérea Inglesa nesse período. Infelizmente, a guerra ela traz isso, ela traz uma destruição. Imagine o valor histórico que tinha esses prédios que viraram escombros. O valor histórico que eles tinham. E eles são bombardeados. A Alemanha, ela vai... Berlim vai ficar só os destroços de tanta bomba que caiu sobre Berlim. Eles bombardearam tanto o restante do mundo, mas vão ter Berlim sendo bombardeada. Com a entrada dos Estados Unidos no conflito, suas indústrias, aí é a importância, porque os Estados Unidos não teve nenhum ataque em seu território diretamente, só o ataque de Pearl Harbor. As suas indústrias foram colocadas a serviço da guerra e dos aliados. Milhares de navios, tanques e aviões, bem como toneladas de armamentos, foram produzidas pelas indústrias bélicas do país. Então, a entrada dos Estados Unidos, ela tem essa questão. Ela tem essa questão, a entrada dos Estados Unidos. Ela tem essa função, a Marinha norte-americana, ela tem essa função aqui, e essa foto aqui é uma foto bem emblemática, que ela mostra o papel da Marinha, o símbolo da bandeira norte-americana, o símbolo da Marinha aqui, e ela mostra esse papel da Marinha, da Aeronáutica e do Exército norte-americano, porque eles vão ter várias frentes. Eles vão pelo ar, eles vão pelo mar e eles vão por terra. Quando eles vão por terra,
Inclusive, eles vão chamar o Exército Brasileiro. Olha uma coisa curiosa do Exército Brasileiro. A farda do Exército Brasileiro era muito parecida com o Exército Alemão. E acredito que alguns brasileiros foram mortos pelos americanos, pelos norte-americanos que estavam na guerra, achando que eles eram alemães. Eles tiveram que trocar de farda para mostrar que eram brasileiros. Olha aí na tela para vocês. Então, na tela para vocês aqui, ó. Aqui eu trago aqui o momento. Essa foto aqui ela é emblemática porque ela mostra o momento que os Estados Unidos entrou na guerra. E daqui é o ataque na base norte-americana de Pearl Harbor. Os marinheiros aí, a defesa naval, foi pega de surpresa pelos japoneses. Eles jamais imaginavam que os japoneses iam atacar dessa maneira a base norte-americana de Pearl Harbor. Em 1942, aviões ingleses e americanos bombardearam as grandes cidades alemãs. A intensidade desses ataques foi aumentada em 1945. Então, de 42, com a entrada dos Estados Unidos, eles disseram o que nós podemos arrumar. E nós vamos ter também caças brasileiros nesse bombardeio, tá? Nós vamos ter pilotos brasileiros pilotando aviões americanos e aviões ingleses também nesse bombardeio. A FAB brasileira se mostrou muito aguerrida nesses bombardeios. E eles vão bombardear as cidades para tentar fazer com que a Alemanha recuasse, voltasse seus exércitos para a cidade para também se defender, não só atacasse. Começou a contraofensiva. Agora a Alemanha ela estava vendo que contraofensiva vem do lado, de cima, do outro lado, vem de baixo, vem do... Meu Deus do céu, a Alemanha ela está agora acuada com o ataque de todos os lados. Aquilo que eles fizeram antes de só conquistar, agora eles estão perdendo e tendo que defender. Então, a guerra se investiu. A inversão da guerra em 42, com a entrada dos Estados Unidos e com a entrada da União Soviética, vai dar outro foco na guerra, outro caminho na guerra. Aos poucos, a aviação aliada destruía as redes de comunicação e a zona petrolífera nazista, paralisando assim a indústria bélica germânica. Então agora, a indústria bélica germânica que utilizava a mão de obra escrava dos judeus, imagina, judeus produziam as balas que iriam lhe matar e matar os aliados. Eles eram obrigados a produzir as balas. Muitos judeus produziam balas que não estouravam durante a guerra. Isso fazia com que eles fossem mortos também. E aí nós temos aí a contraofensiva. A contraofensiva. Lembra que os alemães tinham conquistado a África? O norte da África? Agora nós vamos ter uma batalha na África. Vitória da aliada na África. No norte da África, o general inglês Montgomery iniciou em outubro de 1942 a contraofensiva contra as tropas do general Rommel da Afrika Korps. Lembra lá que a frente alemã da África ela se chamava Afrika Korps? Nós falamos isso na aula passada. A Afrika Korps ela vai se render em 30 de maio de 1943. 42 entra, em 43 ele se rende, com 252 mil soldados alemães e italianos. Então aqui já é uma baixa muito grande de soldados alemães e italianos, 252 mil, que estavam lá na África, vão se render. Não conseguem vencer essa contraofensiva. Então vai avançar. Em julho de 43, tropas americanas e inglesas invadem a Itália e prendem Mussolini. Professor, detalhe para vocês. Em 43, os pracinhas brasileiros já estão participando também do frente da Itália. Da batalha de Castelnuovo, de Monte Castelo, lá na Itália, o exército brasileiro vai ser fundamental para a vitória. Tem um filme lá que está no YouTube também, tá,
que chama-se Rota 43. Rota 43, ele é um filme interessante para você assistir, ele está lá com a participação de brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Como é que eles participam? A guerra que não era dele. Volta aí na tela para vocês. Tela. O comando militar nazista libertou Mussolini. Mussolini, que tinha sido aprisionado lá na Itália. O comando militar nazista ele vai libertar Mussolini, levando para o norte da Itália. Então Mussolini vai sair daqui da Itália, do sul da Itália, e vai para o norte da Itália, onde fundou a República Social Italiana em setembro de 1943. Então Mussolini ainda está resistindo. Será que ele vai resistir por muito tempo? Será que ele resiste? Mas ele ainda fica. 43, 44 e 45. Com a República Social Italiana. Por quê? Porque quando chega em 29 de abril de 1945, Mussolini é executado. Mussolini volta a ser preso pelas tropas italianas, sendo executado em 29 de abril de 1945. A própria população que via Mussolini, que não apoiava o que Mussolini tinha levado a Itália para a guerra, Mussolini ele vai ser exposto na praça Pizzale di Loreto, num posto de combustível. Ele vai ser exposto de cabeça para baixo, vai ser enforcado. O seu corpo ficou exposto juntamente com a da sua esposa. Imagine a tortura que eles sofreram antes de ser exposto de cabeça para baixo. Era isso que Hitler não queria com seu corpo. Por isso que ele comete suicídio, ele manda queimar o seu corpo antes da chegada das tropas soviéticas. É uma cena forte isso daí. Uma cena forte do corpo de Mussolini sendo exposto. A guerra ela é cruel para todos os lados. Os corpos foram levados a Milão e expostos, pendurados de cabeça para baixo, num posto de gasolina na Praça de Loreto. E a população assistia à exposição desses corpos. Era o fim de Mussolini. Era o fim do fascismo na Itália. E o Brasil, vale lembrar, também a gente não pode deixar de esquecer, que a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, com um efetivo de mais de 25 mil homens, participou da luta contra o nazifascismo durante essa campanha na Itália. Olha aí, a cobra vai fumar. Olha o símbolo do Brasil. Até o símbolo do Brasil na guerra é engraçado. E também não podemos esquecer que foram enviados soldados da borracha para a Amazônia. Que é claro que isso aqui nós iremos ver lá na aula de História de Rondônia mais detalhadamente. Quando vocês irão estudar a aula de História de Rondônia, nós vamos ver esse assunto mais detalhadamente. Mas foram enviados soldados da borracha que participaram dessa guerra, só que foi uma guerra diferente. Foi uma guerra dentro da floresta. O inimigo era um mosquito. Eram as doenças tropicais, eram os ataques indígenas, os ataques dos animais peçonhentos. Eles sofreram com outro inimigo. 8 de maio, o dia da vitória na Segunda Guerra Mundial. 8 de maio. Porque agora, 6 de junho de 1944, as tropas aliadas desembarcam na praia da Normandia, noroeste da França. Iniciam um intenso ataque às tropas alemãs. 6 de junho. O norte-americano gosta de 7 de julho, né? Mas aqui, 6 de junho, foi um momento decisivo. Porque em 6 de junho ficou conhecido como dia D, dia da decisão. 6 de julho de 1944. Enquanto a União Soviética invadia o lado oriental, o norte da Europa
Na chegada da Normandia, os aliados invadem a praia da Normandia. Claro que eles foram recebidos com tiros, bombas. Mas aí é algo que simboliza o fim da guerra. O fim da guerra ele começa aí mais ou menos um ano antes, até chegar em 1945 com a rendição completa. A Itália se rende antes, depois nós temos a rendição da Alemanha e, por último, a rendição do Japão após a bomba atômica. Mas o dia D vai ser emblemático. Aqui são os ingleses que estão comandando. Aqui era o orgulho inglês. O orgulho inglês de chegar à Normandia e estar novamente conquistando a Europa. Normandia ali é região que historicamente passou por muitas batalhas entre ingleses e franceses, mas agora era decisivo. Só para vocês terem uma ideia, tem documentários que falam sobre a inteligência da praia da Normandia, que os ingleses, eles viam que o radar norte-americano, ele era confuso. Sabe o que os ingleses fizeram? Eles pegaram um bonequinho, eles revestiram esses bonequinhos de tipo papel alumínio. E eles soltaram esses bonecos em um determinado local. Os alemães achavam que lá os ingleses estariam chegando e pulando de paraquedas. Eles enganaram os alemães para poder chegar à Normandia em segurança. Os alemães não sabiam onde eles iam chegar, em que momento eles chegar. Então eles fizeram esse show pirotécnico para enganar os alemães, para assim chegar à Normandia. E aí o dia D, a chegada, quando eles desembarcam na Europa, o exército desembarca na Europa, agora começa a contraofensiva. Pouco a pouco, o exército alemão ele vai se rendendo. Seja pela Itália, juntamente com o exército italiano, seja pela Normandia, seja pela França, seja pela União Soviética, vindo da União Soviética, seja pela África, vindo de baixo, o exército alemão vai perdendo. E aí começa o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a entrada dos Estados Unidos foi importante na Segunda Guerra Mundial. Mas mais importante foi a entrada da União Soviética. A União Soviética, ela entra e ela domina a Segunda Guerra Mundial. E assim, meus alunos, se deu esse fim desse conflito beligerante entre alemães, ingleses, franceses, norte-americanos, soviéticos, iniciando aí o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas não sai daí não. Não sai daí porque nós ainda temos uma revisão para fazer e nós temos uma atividade para fazer, tá? Até daqui a pouquinho.